Olá, gente. Vamos continuar aí as nossas aulas de biologia e a gente vai falar então na aula de hoje sobre origem da vida. Aí você fala assim, mas professora, não tem nada a ver com o que a gente estava falando. A gente estava falando de genética e agora a gente vai falar de origem da vida. Pois é. Por que eu considero essa aula importante nesse momento? Porque a gente vai falar daqui a pouco de evolução da vida. E quando a gente fala de origem da vida, a gente já tem essa ideia de evolução. A gente vai ver ao longo da aula como a evolução, a explicação, né, da diversidade biológica já vem inicialmente nesse princípio aqui, nessa aula. E a gente vê genética antes de falar de evolução, porque para explicar a evolução é interessante que a gente tenha claro na nossa mente os princípios da genética, beleza? Então, vamos falar de origem da vida. A gente, nessa aula, vai falar sobre as teorias científicas que foram pensadas pelos seres humanos, né, na nossa história recente aí como humanidade, sobre a origem da vida. Então, quando que aconteceu isso? Né? Quando que aconteceu a origem da vida? Primeiro, antes de pensar no primeiro ser vivo, a gente tem que imaginar que a Terra surgiu e a gente tem uma Terra primitiva há 4,5 bilhões de anos atrás, que é nada mais nada menos que um aglomerado de poeira e gases que foi então, né, pela ação da gravidade e por todas as leis da física, dando origem aos planetinhas, e um deles somos nós, e a gente tem a formação então de uma crosta sólida, e esta crosta sólida, depois de um tempo, as coisas vão começar a modificar, vai começar a chover e formar oceanos. Então essa é a ideia aí de Terra primitiva. A origem do primeiro ser vivo, inicialmente, né, no pensamento dos seres humanos, obviamente existia, mas foi passando o tempo, a gente já está, então vamos fazer um salto aí da Terra primitiva para a Grécia Antiga, e na Grécia Antiga a gente tem, como já trabalhado provavelmente em algumas aulas aí do seu passado, que a Grécia tem uma grande contribuição no pensamento científico. E a partir daí a gente tem pensamentos ou pensadores sobre origem da vida. Não necessariamente a primeira vida, mas pelo menos um pensamento registrado de forma mais científica ou de forma um pouco mais racional sobre como o primeiro ser vivo surgiu, né? Então a gente tem essa primeira teoria, que é a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Veja, eu ainda não estou falando do primeiro ser vivo, eu estou falando, né, que esta teoria pensou cientificamente sobre a origem da vida, né, de seres vivos. E essa teoria propunha o seguinte, que seres vivos podiam surgir de matéria inanimada ou matéria sem-viva, espontaneamente, que existia no ar ou na matéria um princípio vital que dava origem à vida. Você tem, né, nessa teoria muitos pesquisadores, né, ou muitos pensadores, melhor dizendo, né, Aristóteles, René Descartes, Jean-Baptiste Van Helmont e muitos outros que pensaram e tentaram explicar o surgimento de seres vivos. E a principal estratégia aí de explicação era que se você deixasse determinada matéria inanimada ou sem vida em algum local, ou mesmo se você observasse em algum local natural essa matéria inanimada, em algum momento iria surgir um ser vivo dali. Inclusive existiam algumas receitinhas para você verificar isso, né? Por exemplo, acho que a mais clássica é que se você deixasse num canto escuro de uma sala, né, um pouco de grãos de milho
e uma camisa suada, você teria algum tempo depois o surgimento de ratos. Veja, não faz muito sentido agora, né? Porque a gente sabe que o negócio não funciona desse jeito. Mas a ideia era que daquela matéria ali sem vida iria surgir um ser vivo. E isso era defendido por muita gente. Óbvio que a gente olha agora e fala assim, nossa, mas como isso é ridículo, mas a gente não pode desdenhar dessa construção de pensamento, porque era uma ideia para a explicação. Pelo menos não é uma ideia assim, é uma ideia meio surgiu do nada, mas não é uma ideia de criação divina, externa. Então é diferente do que muita gente acreditava, porque está descolando da ideia de crença, está surgindo a ideia de que a vida surge através de um processo. Mas a gente sabe que se a gente observar, não são os grãos e a camisa suada que vão se transformar em um ser vivo, mas sim eles vão atrair, os grãos vão atrair os ratos. E aí vem um rato macho, uma rata fêmea, e aí eles se reproduzem e dão origem a outros ratinhos. Então a vida não surgiu dos grãos, tá? E aí esse pensamento, apesar de existente ao longo da história aí da humanidade, teve outras pessoas que começaram a achar muito estranho essa teoria e começaram a pensar que essa teoria não estava correta. E propuseram uma outra teoria, a teoria da biogênese. Um dos principais defensores da biogênese é o italiano aí, Francesco Redi. Ele fez um experimento para tentar refutar a ideia de abiogênese. Então, o que ele fez? Ele bolou um experimento, aqui está super simplificado, mas basicamente ele colocou um pote aberto com um pedaço de carne. Então, assim, olha, a carne seria a matéria inanimada. E existe essa abertura aqui, e vamos ver o que acontece aqui. O outro, ele colocou a matéria inanimada, ali o pedaço de carne, com uma rolha. E num terceiro experimento, num terceiro vaso aí, um terceiro pote, ele colocou um pedaço de carne e tampou com uma gaze. E observou, passou um tempo e observou. E aí ele viu que nesse pote aqui as moscas eram atraídas e acontecia o desenvolvimento de larvas e posteriormente de novas moscas. Nesse segundo não acontecia nada. E nesse terceiro, as moscas se reproduziam, não na carne, mas acabavam colocando os ovos aqui na gaze. E o que ele conseguiu com esse experimento? Falou assim, olha, não é da carne que surge a matéria, a vida, né? Não é da matéria inanimada que surge a vida. Porque a gente vê que o que acontece é a atração, então, de alguns animais e que eles vão se reproduzir ali perto. E ele refutou a abiogênese porque ele mostrou, então, que para esses organismos, né, os macroscópicos pelo menos, não existia o surgimento a partir de matéria inanimada. No entanto, tinha muita gente que ainda falava assim, olha, apesar desse experimento comprovar que não é a carne que dá origem, ou que não é uma matéria inanimada que dá origem a um ser vivo, teve gente que falou assim, tudo bem, para seres macroscópicos, isso funciona. Agora, para os seres microscópicos, isso não funciona, porque se a gente olhar, observar a carne, a gente vai ver que tem organismos ali que vão surgir. Né? Então ele refutou para a origem, a abiogênese para seres macroscópicos. Só que aí ficou o problema de seres microscópicos. Aí esses dois pesquisadores, eles trabalharam essa ideia de surgimento, então, de vida
microscópica. O John Needham, ele fez um experimento que foi pegar um caldo nutritivo, que é meio de cultura bacteriano, ferveu com estava tampado, ferveu isso aqui, deixou por um tempo e percebeu que, ele tampou com uma rolha, tá? Ele percebeu que depois de um tempo crescia alguns micro-organismos. Como é que ele verificava isso? Ele via que estava turvo, ele não conseguia enxergar os micróbios, tá? As bactérias. Mas ele conseguia ver que tinha uma atividade ali, tinha micro-organismos. E aí ele falou assim, tá, olha, realmente a vida, ela vai surgir, né, a vida microscópica, ela surge de matéria inanimada, porque ó, eu fervi e o negócio ainda surgiu vida. O Spallanzani falou assim, olha, vou fazer um experimento diferente, eu vou pegar o meio de cultura, eu vou esterilizar, mas eu vou esterilizar num frasco fechado. Num frasco, né, ele fechou esse frasco aqui, era um frasco de vidro fechado. E aí ele deixou esse frasco, depois de esterilizado, por 2 dias e ele verificou que não crescia. O Needham falou assim, olha, é que você, ao fechar o frasco, você não deixou a força vital que está no ar entrar. Por isso que aconteceu isso. Aí ele quebrou o frasco e cresceram os micro-organismos, né? Então ele quebra e de fato cresce os micro-organismos. E aí ele falou assim, olha, tá vendo? A força vital, né, não estava acontecendo, e aí por isso que depois de 2 dias, né, entrou ar, você criou os micro-organismos aí. Então, com esse argumento, falou assim, realmente, acho que não é assim, acho que os micro-organismos, eles surgem de matéria inanimada. Bom, mas tinha gente que ainda achava que não estava muito estranho, isso não fazia muito sentido. E ainda existia uma discussão muito grande na academia de quem que estava certo. Em uma determinada época, aí, Louis Pasteur, ele vai fazer um outro experimento, porque foi feito um concurso aí na Sociedade Francesa de Ciência, falou assim, olha, quem conseguir provar que a teoria da abiogênese está errada, vai ser reconhecido, né? E aí Louis Pasteur tenta um experimento e ele foi muito bem sucedido em derrubar a teoria da abiogênese. O que ele fez? Ele fez um experimento muito criativo. Porque, veja, a ideia é que quem acreditava na abiogênese falava é que o ar tinha um princípio vital. Então, tinha que entrar ar em contato com o meio de cultura para que surgisse a vida. Então, ele falou assim, bom, então vamos lá. Vou pegar um frasco, colocar meio de cultura, só que eu vou pegar esse frasco e eu vou fazer uma torção na boca. Então vai ser um frasco que chama de pescoço de cisne, por conta dessa curvatura aqui. Vou esterilizar, então ele esterilizou com fervura. No entanto, ó, saía ar e entrava ar, só que tinha que passar por essa curva aqui. Aí ele, depois de ferver, deixou esfriar e deixou por dias e verificou que não crescia micro-organismos. E a ideia de que era o ar que precisava entrar em contato para dar a força vital também foi refutada. Por quê? Porque entrava ar. Entrava ar pelo tubinho aqui e entrava ar aqui. Só que o que não entrava e que a gente sabe atualmente? Pode entrar moléculas de oxigênio, porque elas, né, por atividade, vai acabar entrando aqui. Só que o que não entra? Não entra esporos de fungos, não entram bactérias, porque nem esporos, nem bactérias não são coisas voadoras ativas. Né? Elas precisam de deslocamento por gotículas de água, mesmo pelo vento. Então não vai entrar, porque quando entra esses pequenos micro-organismos, eles vão ficar parados nesta região aqui e não entram no caldo nutritivo e não vai crescer nenhum micro-organismo ali. A partir do momento em que ele quebra
esse pescoço de cisne e deixa que o ar entre, né, livremente, e aí então entre esporos e bactérias, aí você tem o crescimento de micro-organismos. Então o Louis Pasteur ele é muito importante porque ele fala assim, olha, não é a matéria inanimada que dá origem à vida, mas sim esporos de micro-organismos ou as próprias bactérias que vão entrar ali e vão crescer. Louis Pasteur ele é muito importante para a microbiologia e para refutar a abiogênese, né, na história da ciência, beleza? Bom, mas aí esses dois experimentos eles estão falando sobre origem de vida, mas não da primeira vida. E aí a gente tem outras teorias que vão falar sobre a origem da primeira vida, porque isso daqui só explica quando a vida já está estabelecida. Então veja, quais são as teorias modernas sobre a origem da vida? A gente tem a primeira delas aí de panspermia. O que é panspermia? Seria a vida teria chegado à Terra. Seriam substâncias orgânicas ou até mesmo seres vivos, bactérias, que poderiam ter chegado na Terra através de corpos celestes. Então, a gente consegue, talvez, acreditar, não acreditar, mas entender essa teoria, porque a gente encontra atualmente, quando às vezes chegam corpos celestes no planeta, consegue verificar que às vezes tem alguns compostos orgânicos. No entanto, mesmo que essa teoria esteja certa, o que ela é refutada porque teria que ter uma chuva de meteoros com matéria orgânica para a gente ter essa origem via panspermia, mas mesmo que ela esteja certa, tudo bem, chegou a vida no planeta, veio por um corpo celeste, mas essa primeira vida, como é que surgiu? Ou esse composto orgânico, como é que surgiu? Né? Da onde veio? Aí a gente tem uma outra teoria, que é a teoria da evolução química ou evolução molecular. Então aí a ideia de evolução como transformação, né? Então o que propõe essa ideia? Que compostos inorgânicos se combinam e vão dar origem a moléculas orgânicas simples. Então a ideia é de que compostos inorgânicos podem dar origem a compostos orgânicos. E a partir desses compostos orgânicos esses compostos orgânicos poderiam ter se organizado em uma molécula que dê origem à vida. Então quem pensou nisso foi Thomas Huxley. Ele pensou, mas quem desenhou também e articulou a ideia de origem da vida do ponto de vista químico foi o John Haldane e o Oparin. Então eles pensaram o seguinte, a gente tinha lá naquela origem da Terra primitiva, a gente teria compostos inorgânicos. Estes compostos inorgânicos poderiam se combinar por reações químicas, dando origem a compostos orgânicos. Então a ideia de que substâncias, e aí essas substâncias, que são substâncias mais complexas, algumas delas teriam a capacidade de autoduplicação e aí a origem do metabolismo. Então seria, isso foi uma teoria simplesmente articulada do ponto de vista teórico. Ninguém desses três senhores fez algum experimento para tentar comprovar isso. Aí veio, então, a ideia de que naquela Terra primitiva, lá do início da aula, a gente tinha condições que eram mais ou menos essas. Você tinha gases, você tinha raios, trovões, e chuvas torrenciais. E esses gases, basicamente na atmosfera, seriam esses daqui, né? Então H2, metano, água, amônia, né? Então a gente teria essa composição atmosférica nessas condições físico-químicas para a reação desses elementos para surgimento de uma molécula orgânica. E aí
o Stanley Miller, em 1953, ele era aluno de doutorado e ele falou assim, eu vou fazer um teste, eu vou testar se aquela ideia do Oparin e do Haldane, se está certa, se tem algum fundamento. Então a hipótese dele era de que se ele juntasse aquelas condições que eles descreveram, então aqueles gases, colocar água aqui, né? Então colocar vapor de água e colocar descargas elétricas simulando os raios, ele estaria simulando as condições da Terra primitiva, e se a ideia dessa teoria estiver certa, eu vou ao final do meu experimento obter moléculas orgânicas. E aí ele fez um aparato gigantesco, que isso aqui está extremamente simplificado. Ele colocou então, nesse aparato, colocou água, vapor de água, colocou água aquecida, que vai gerar vapor de água, colocou gases contendo, mais ou menos simulando a atmosfera primitiva, e colocou descargas elétricas simulando os trovões. E um condensador aqui, então um resfriador para resfriar o que saía daqui dessas bolinhas aqui de vidro, e uma região para coleta desse material que teria passado por essa atividade. Ele deixou isso por semanas ali acontecendo, e depois do experimento acontecido, ele recolheu aminoácidos e ureia, compostos orgânicos muito mais complexos do que estes compostos inorgânicos. Então a ideia é de que, de fato, as condições primitivas poderiam ter propiciado a origem de moléculas orgânicas. Então, mas isso daqui é a vida? Não, não é vida, mas isso são compostos que estão dentro de organismos vivos. E muito provavelmente são esses compostos que foram se organizando para formar um ser vivo. Atualmente sabe-se que essa atmosfera primitiva era diferente da que ele fez o experimento, né? No entanto, esse experimento não perde a validade. A gente tem uma ideia muito próxima do que muito provavelmente pode ter acontecido. Agora, como que esses ingredientes, deram origem aos seres vivos? Como que os aminoácidos, a ureia e outros elementos ali presentes, ou que poderiam ter sido, ou surgiram naquela época, deram origem aos seres vivos? Então a gente tem essa ideia de evolução química aí surgindo. A gente tem essa condição primitiva, da atmosfera primitiva, as condições físico-químicas ali surgindo. Você tem a síntese desses monômeros simples, aminoácidos, num caldo aí, numa água cheia de compostos orgânicos, então, porque essa atividade vai ser intensa. E isso vai formar, então, uma sopa primordial, um oceano primitivo com essa sopa primordial. Provavelmente, essa quantidade muito grande de matéria orgânica pode ter surgido, então, dos aminoácidos proteínas, nesse início aí da vida, ou da organização da vida, formando um coacervado. O que é um coacervado? Coacervado é um ser vivo? Não. Coacervado é um conjunto de moléculas orgânicas reunidas em um grupo envolto por água. Então, quando a gente faz um coacervado, se pegar uma proteína ou compostos orgânicos em água, aí vai fazer um aglomerado de compostos orgânicos e água. Isso daqui é muito próximo do que a gente imagina de uma célula. Pensa bem, que na verdade, um monte de lipídio em volta com água dentro. Então, é possível que esse conjunto de moléculas formem um coacervado que reúna ali dentro uma característica celular, provavelmente surgiram, ao longo dessa evolução química, ácidos nucleicos, muito provavelmente RNA e algumas enzimas. Essa ideia de ter RNA e enzima dentro de um coacervado, muito provavelmente é o que deu origem a uma célula primitiva,
né? Então a gente teria o surgimento aí com RNA, enzimas e mais outras moléculas orgânicas. E por que essa ideia tem crescido nos estudos aí da origem da vida? Porque quando a gente estuda o RNA, a gente tem até uma teoria aí, o mundo do RNA, né, a hipótese de que o RNA teria sido o material genético primordial, porque é possível simular em laboratório atualmente algumas condições e o RNA às vezes se comporta como essa molécula autoduplicante e que poderia ter dado origem aí a essa característica dos seres vivos de ter essa autoduplicação, essa autorregulação, né? Então, a ideia é que uma primeira molécula com informação do RNA, essa molécula é replicante, então ela consegue se duplicar, forma protocélulas, que vai dar origem a proteínas, e posteriormente ao DNA. Então teria surgido o RNA, do RNA proteínas e das proteínas, desse esquema aqui, o DNA, que é justamente aquele dogma central da biologia. Tem um videozinho do Stated Clear que fala sobre o mundo RNA, que é muito interessante, faz com que a gente entenda melhor essa teoria, essa hipótese. Beleza? Então, a gente não tem exatamente uma comprovação do primeiro ser vivo, mas a gente tem essas ideias. E o que pensou, então, foi pensado a partir do momento em que surgiu o primeiro ser vivo, né? Esse primeiro ser vivo é como? Ele é autotrófico? Ele é heterotrófico? Então, tem uma hipótese que fala assim, olha, primeiro ser vivo, ele deve ser heterotrófico e deve fazer fermentação, muito provavelmente. E aí, por que ele é heterotrófico? Porque ele está nadando num monte de matéria orgânica. Então, para que ele vai produzir matéria orgânica se ele já tem um monte de coisa disponível ali? Então, seria um organismo heterotrófico, né, com fonte de alimento, né, que está acumulada no ambiente. Posteriormente, né, você tem o surgimento de organismos autotróficos com a origem da fotossíntese. E aí a gente tem a fotólise da água e a liberação de oxigênio. E depois da liberação de oxigênio, a gente tem o surgimento de organismos heterotróficos aeróbicos por respiração. Então seria essa a sequência de seres vivos, então na hipótese heterotrófica. Só que tem gente que fala assim, bom, mas não deveria ter tanta molécula orgânica ali na sopa de conservados. É limitante essa quantidade de matéria orgânica. Provavelmente, o primeiro ser vivo, ele não era heterotrófico, ele era autotrófico, quimiosintetizante. Ele era um quimiolito-autotrófico. Químio, que faz quimiossíntese, lito, porque está perto de rochas, está perto de matéria rochosa, e autotrófico porque vai fazer a matéria orgânica, né? Então a justificativa esse deve ser o primeiro organismo, porque não tem matéria orgânica suficiente para você manter muito tempo de seres vivos só comendo sem produzir o próprio alimento. Então, muito provavelmente foi um quimiolito autotrófico. Quando a gente estuda a quimiossíntese, a gente verifica que a quimiossíntese ocorre em ambientes com uma condição muito próxima daquela da Terra primitiva. Então, muito provavelmente um organismo quimiosintetizante é o primeiro organismo na Terra. Aí, a partir do momento que tem organismos fazendo matéria orgânica, é possível que você tenha organismos que consumam essa matéria orgânica. E aí sim, os heterotróficos por fermentação, posteriormente os autotróficos por fotossíntese, e a fotossíntese liberando oxigênio, a gente tem os heterotróficos fazendo fermentação. Então é uma outra hipótese muito mais aceita atualmente, tá? É importante dizer que a fotossíntese é um processo muito complexo que não poderia ter surgido inicialmente. Por que é um químio autotrófico e não um fotossintetizante, né? Um autotrófico sintetizante? Porque fotossíntese é um processo mais complexo. E a partir do momento em que surge
a fotossíntese, a gente tem o surgimento de oxigênio na atmosfera. Oxigênio é bom para a gente que consegue utilizá-lo, mas para quem não consegue, os organismos anaeróbios, eles morrem com oxigênio. Então, a partir do momento que surgiu a fotossíntese, mata um monte de gente que é anaeróbio. Então, você tem a primeira extinção. E você tem o aumento, então, da quantidade de oxigênio na atmosfera. Com esse aumento de oxigênio na atmosfera, você vai ter disponibilidade desse oxigênio para organismos que vão usar para produzir energia e também a formação da camada de ozônio. Então, seria a explicação, né, um excesso de oxigênio se acumula ali, se reage, forma ozônio, dando origem à camada de ozônio. E, muito provavelmente, esse primeiro ser vivo ele não era um eucarionte, ele era um procarionte. Né? Esse procarionte, a gente tem alguns registros aí, que a gente vê essa atividade com os estromatólitos, que a gente tem registros aí de 3,5 bilhões de anos, com estruturas aí formadas parecendo bactérias. Isso é não tem 100% de comprovação, mas muito provavelmente esses estromatólitos são um indício de um primeiro procarionte. Aí surgiram os eucariontes, como pelo aumento do volume, dobra da membrana, né, surgindo as organelas e as demais estruturas celulares membranosas. Então a gente tem primeiro um procarionte, segundo um eucarionte. E aí depois esses eucariontes vão ter a união entre eles para formar organismos multicelulares. E aí então a gente tem toda a origem da diversidade que a gente vê na vida. Daí então o assunto na próxima aula vai ser de fato evolução, para tentar explicar de como desse primeiro ser vivo a gente tem o surgimento dessa diversidade que a gente tem e teve no planeta Terra. Espero que vocês tenham entendido, façam um resumo da aula, pensem sobre, é muito interessante que vocês pensem sobre essas teorias e façam a lista de exercícios, e se achar algum material sobre a origem da vida, compartilha lá no Google, beleza? Até a próxima!